Muito boa noite, de Papo com o Mago. Vamos falar hoje sobre a questão de magia para prosperidade. Conceito, por que é muito procurado trabalhos de magia para este fim, até onde são eficazes, até onde é ineficaz a magia da prosperidade, até onde entra a responsabilidade espiritual e até onde sai da responsabilidade espiritual para a responsabilidade pessoal. Porque tudo é lei de dar, receber, investir para poder lucrar. Muito boa noite para o pessoal que está entrando em cima dessa live hoje. É uma live que é muito importante para que possa estar esclarecendo e principalmente auxiliando cada vez mais as pessoas que procuram conciliar a magia, o ocultismo, a sua fé, a sua religião com a questão da prosperidade. Muito boa noite, Gabriel. Muito boa noite, São Oliveira. Saudação, Frater. Muito boa noite, Mary, Fabiana. Muito boa noite, Roséria, Cláudia. Muito boa noite, Regina. Muito boa noite aí todo mundo que está entrando, ao César Elias. Muito boa noite. Muito boa noite, Vone, Teirson. Vamos aprender hoje este conceito de prosperidade. Muito boa noite, Cíntia. É importante a gente ter essa noção, porque cada vez mais a espiritualidade vem sendo trabalhada com a questão de prosperidade. Às vezes as pessoas fazem um ritual específico, às vezes participam de uma dezena de rituais coletivos e acabam não conseguindo resultado. E acabam culpando a espiritualidade por isso. Muito boa noite, Camille. Muito boa noite, Hernan. E aí, buenas noches. E aí acontece muito essa questão que, olha, eu não consegui no ocultismo ficar rico, então eu vou para a igreja onde eu vejo a propaganda do bispo, a propaganda da pessoa que virou empresário e conseguiu sua prosperidade. E aí eles vão para a igreja, descobrem que só quem ficou rico foram os líderes religiosos, volta para o ocultismo, quando não acaba entrando em uma depressão e muitas vezes até em casos extremos de doença social, que acaba fazendo parte do psicoemocional, levando até a suicídio, a realmente muito desespero. Hoje, muito boa noite, Frater Melchor, muito boa noite. Ansioso para assistir a tua live amanhã, do Frater Melchor aí, o grande Rafael, amanhã numa live com o pai Anderson Diogun, falando sobre a questão do marketing, da arte, envolvendo a publicidade. Super indico amanhã o pessoal para assistir no canal Umbanda no Peito. Muito obrigado ao pessoal que está curtindo a live, muito obrigado ao pessoal que for seguir compartilhando a live, porque isso é muito importante para que o trabalho do tempo possa chegar a mais ouvidos diferentes, possa expandir este conhecimento para mais pessoas, no intuito de dar direção, auxiliar e evitar deslizes e até mesmo de pessoas de cair na falsa esperança e no golpe. Muito boa noite, Liliana. Boa noite, Carlos Eduardo. Vamos entrar no contexto. Magia é a maneira de manifestar a realidade e mudar o destino da sua vida de acordo com a sua vontade. Palavras do grande mestre Frater Megatherion, nosso querido Crowley. Boa noite, Jorge. Boa noite, Simara, Elisângela, Ana. Boa noite, Drica. É muito importante, então, e agora vamos separar prosperidade. A maioria das pessoas, quando pensa em prosperidade, pensa em dinheiro. Não que não seja importante, mas prosperidade está além do dinheiro. Muito boa noite, Marcondes. Boa noite, Anderson. Prosperidade não é apenas dinheiro. Dinheiro faz parte da prosperidade. Dinheiro faz parte da nossa busca para poder ser mais feliz, para ter condição de satisfazer
a nossa necessidade e o nosso ego. Mas prosperidade é um conceito de realização. É um conceito de ir de encontro a virtudes, a elementos que vão tornar a sua estadia limitada, provisória no plano Terra, de forma mais satisfatória. Muito boa noite, Grace. Obrigado ao pessoal que está curtindo, compartilhando a live. Então, ser próspero é ser realizado. Ser próspero é ser feliz com a vida que você tem e que você conseguiu e está buscando. Porque é lógico que não adianta ter dinheiro e não ter saúde. Como também não adianta muito ter muita saúde e não ter nada de dinheiro. Então, esta roda do equilíbrio, fazendo uma menção à serpente de Ouroboros, ela é necessária na vida. E aí vem outro conceito importante. Vontade e roda, que vamos falar aqui nessa live aqui. É um assunto muito extenso, é um assunto que levaria umas 10 horas para falar, mas eu vou procurar ser no máximo objetivo, claro, e útil para a gente conseguir em uma hora de live dar direção e esclarecimento e muita luz de conhecimento para poder aprender, quem assiste essa live, como trabalhar de forma melhor. Magia versus prosperidade. Cordial abraço, Diogo. Boa noite, mestre Márcio. E muito boa noite para ti aí em Portugal, que até o dia 30 de outubro, ainda está no horário antigo, então para ti aí já é meia-noite. A partir do dia 31 de outubro, que para ti a coisa ameniza um pouco, porque do Brasil para Portugal diminui uma hora de diferença, por causa do horário de verão, vindo a ser 11 horas da noite. Muito boa noite, Cleiton, muito boa noite, Alice Casper. Obrigado de coração ao pessoal que está curtindo e que vai compartilhar a live para que a gente possa estar estendendo o conhecimento. Lembrando, dentro do assunto magia e prosperidade, podem fazer suas perguntas, comentários, que terminando aqui ao longo da live, eu vou fazer o possível para conseguir ir lendo e respondendo. E terminando a live, eu vou curtindo e alguma pergunta que eu não respondi na live, eu respondo nos comentários, mas vou fazer o possível para responder todas aqui na live. Salve, meu irmão Rogério Sangô! Então, o que acontece? Magia versus prosperidade. Prosperidade levando em conta que é a realização, é a busca. Hoje estamos no ocultismo com uma moda muito grande que entrou de um mês para cá, sempre teve, mas de um mês para cá proliferou uma moda, porque de tempo em tempo o ocultismo ele vai fazendo ciclos de moda em cima da venda de rituais, em cima de oferta de rituais para as pessoas. Então a gente passou boa parte deste ano com o pessoal em cima daquela moda do assentamento do Exu do ouro para trazer riqueza. Como se o Exu do ouro fosse o único Exu que pudesse trazer dinheiro e trazer riqueza. E como se fosse apenas assentar o Exu do ouro para que você ficasse poderoso e rico. Agora está entrando uma moda agora que está todo mundo fazendo ritual coletivo para Lorde Mamon, ritual para riqueza com Mamon, pacto para Mamon para poder conseguir riqueza e dinheiro. Mamon, Amaimon, é essa entidade que responde na Goécia, comandando os espíritos para que se manifestem. Segundo Lesemeton, é a última imprecação que você faz para obrigar o Daimon a se manifestar no triângulo, é para Maimon. E ele não tem seu sigilo na Goécia salomônica, mas na Goécia luciferiana, na Goécia satânica, aí sim, na demolatria, se faz sigilo para poder fazer rituais direto para essa divindade. A Grace sempre compartilha, é gratificante cada live. Muito obrigado de coração, Grace. Muito boa noite, Guilherme, ao Zé Cláudio Reis, aí ao Doutor Machado. Que bom que tu chegou e não te atrasou muito não. Muito boa noite, Cunha. Então, o que acontece? E virou uma moda muito grande. Olha, vamos fazer ritual para Mamon, para ficar rico, para ficar poderoso. Então, vamos desmistificar um pouco. Não tem nada de errado nisso, tá? Mamon é uma entidade que responde pela energia leste, é uma entidade de extremo poder,
é uma entidade que dentro dos cultos, não só fenício, sírio, ele foi muito cultuado para trazer dinheiro. Temos algumas menções na Bíblia, no livro de Lucas, no Novo Testamento, aonde Mamon 3 vezes é mencionado. Uma diz Jesus aos discípulos, não farei injustiça com Mamon. A outra menção eu não me lembro agora. Porque faz mais de década, a última vez que eu botei os olhos numa Bíblia para ler. E temos um conceito que ele cita aos fariseus, inclusive, se desviando dos discípulos, olhando para os fariseus, aonde ficou muito famoso. Não servirás a Deus e a Mamon. Dentro do contexto judaico, hebraico, é muito importante que nesta referência de Jesus, ele não se referia ao Deus antigo Mamon. Na verdade, vem da questão hebraica da palavra Mamon, que significa dinheiro. Então, e é claro que a igreja deturpou muito bem essa citação dele para seu bem-estar, para que as pessoas se desprendessem do dinheiro para soltar para as igrejas. Já vamos entrar nesse contexto aqui na live também, não vamos perdoar não. Então, temos muito famosa essa questão. Na Fenícia, na Síria, o deus Mamon era muito adorado. Na Babilônia, Astarote, dentro dos cultos antigos, Baal também era muito adorado. Baal, que significa Senhor. Curiosamente, Adonai também significa Senhor. E Baal, muito boa noite, Babi, sumida, muito boa noite, Sônia. E é muito boa noite, Everton, estava sumida, hein? Muito boa noite, Gisele. É muito interessante que Baal sempre foi ligado, por exemplo, à questão de poder, posse, força política, força para gerar movimento no comércio. Assim como Astarote, ele tem, pelo Grimório Vero, a sua regência na América, em nosso continente, como imperador, diferente do Astarote goético. Astarote, no Grimório Verum, se mostra como um imperador, normalmente como um homem muito bem vestido, sentado num trono, um homem de feição negra. Então, e é muito voltado para essa questão de poder. E Astarote era um deus muito cultuado na Babilônia, para poder trazer enriquecimento, vitórias em guerras, favores ao comércio. Mas o pessoal resolveu agora, por último, se apegar muito à questão de Mamon. Eu não quero um ritual com Paimon, eu não quero um ritual para Beelzebul, eu não quero um ritual para Moloque, eu quero trabalhar com Mamon. E nisso até esqueceram de lado Mefistófeles, aonde no livro de Goethe, com o Dr. Faust, menciona como o iniciador, como alguém que gera muitas riquezas, muitas forças. Particularmente é a minha entidade pessoal de prosperidade, Mefistófeles, e também esquecem muito de Lucifugor Orfocale, que este sim não é citado em nenhum Grimório de Goécia, não é citado no Grimório de Paphonório, não é citado no Grimório Verum, ele é citado no Grande Grimório do Dragão Vermelho, aonde eu, por exemplo, fiz meu pacto com ele em 2013, e que de fato, é o primeiro-ministro de Lúcifer, regente pelos tesouros e pela riqueza terrena. Lucifugor Orfocale. E o pessoal esqueceu essa entidade, porque agora ficou bacana a moda do Mamon. Mas a questão não é o Mamon. A questão, ele é uma excelente entidade, eu já fiz ritual para ele, uma entidade muito complicada para lidar com quem não tem experiência, mas para quem tem um respeito, uma autoridade, uma afinidade, uma entidade maravilhosa para trabalhar, uma entidade de muita luz e que encanta quem trabalha com ele. Mas, novamente, não é a entidade, o rótulo, que traz a riqueza e prosperidade. Muita satisfação também, Marcos Oliveira. Muito boa noite, Valdir. Então, não é o rótulo.
temos uma grande gama de entidades e praticamente qualquer Deus pode te trazer prosperidade. Eu tive um grande amigo pessoal, por exemplo, que levou um golpe pessoal de um pacto com Lúcifer, onde ele vendeu a casa para pagar o pacto, ficou mais de 10 anos morando de aluguel, e num pacto que eu fiz com o Orobás, ele recuperou a casa dele em 2 anos, ele já estava com uma casa nova quitada. Então a questão não é a entidade. Todos os deuses podem auxiliar para vencer. Todos os deuses podem trazer prosperidade. A questão é como você trabalha essa energia, como você se achega a este Deus. Ter contato com um Deus que lida com dinheiro, que lida com a questão de riqueza, é muito interessante. Mas se você não sabe trabalhar essa energia de magia versus prosperidade, o que acontece? É como você chegar num depósito cheio de tanques de gasolina. Nossa, tem combustível para o resto da vida, mas se dá conta que você não tem carro, não tem moto, então não adiantou de nada ter acesso a este combustível. Mesma coisa, eu descobri um tanque de petróleo e não saber para quem, não tiver para quem vender o petróleo. Ele não vai me adiantar em nada, vai ser apenas aquela água escura, aquele óleo escuro ali que eu vou ficar olhando e vou achar legal, fedorento, legal, mas não vai me trazer valia. Então nós temos que saber trabalhar a energia da prosperidade para poder realmente tirar proveito de um Deus que traga prosperidade. E não saber trabalhar com essas energias acaba trazendo frustração, tanto para aberturas de caminho, também para rituais de força no sentido de pactos, assim como pessoas que participam de dezenas de coletivos para a prosperidade e não conseguem nem sequer uma promoção no serviço. Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro ponto. Entendendo que magia é manifestar a sua vontade para usar a energia e mudar o universo, reparem nessa palavra mágica, uma palavra de poder, vontade. Você precisa exercer a sua verdadeira vontade para trabalhar e buscar essa energia. Vontade é ligada a pensamento emocional. Vontade tem que ser alicerçada dentro do plano da razão. Vontade tem que ser alinhada com o seu desejo de realmente ter sabedoria para exercer a sua vontade. Se você não tiver sabedoria, você vai seguir o caminho mais difícil, você vai se deparar com um obstáculo e vai se desesperar. Porque aquele que é sábio sabe que não existe nada sem esforço. Aquele que é sábio sabe que haverá momentos bons e haverá momentos ruins. Então, é extremamente importante, muito boa noite, Cristiano, é muito importante você estar alinhando a sua verdadeira vontade e a busca de sabedoria. Negócios, saber fazer contratos, saber buscar intuição para investir e saber buscar premonição para poder se desviar de pessoas falsas, de ladrões, de pessoas que vão corromper o seu negócio ou a sua busca pessoal pelos seus sonhos. Ponto muito importante da questão de prosperidade que muita gente acaba questionando. Mestre, mas se eu fiz um ritual para prosperidade e eu participo sempre de rituais de prosperidade, eu não tenho que ficar sempre bem, eu não tenho que ficar sempre muito alinhado com a força e a prosperidade? Aí entra no Isa Live que a gente falou no segundo termo, que é a questão da roda, o círculo. Você trabalha a prosperidade, você vai trabalhar sempre com os dois lados da roda. O lado que sobe e te deixa em cima e o lado que desce que te deixa embaixo. Aquele que é sábio, ele tira proveito de todos os recursos quando está se levantando para gozar da prosperidade quando está em cima. E ao mesmo tempo, ele administra e se precavém, porque ele sabe que a rosa precisa descer.
ele sabe que para manter a chama acesa, ele precisa em alguns momentos descer da roda para poder abastecer a sua tocha, para que assim possa subir novamente. Então, existem momentos de subida e existem momentos de caos que você realmente desce, que você realmente é testado para saber pela espiritualidade se você realmente faz por merecer essa prosperidade e se é somente quando você está em cima que você louva a espiritualidade ou quando você está embaixo você amaldiçoa a prosperidade. Muito boa noite, Rosério. Muito boa noite, Mônica. Muito boa noite, Nicole. Grace fez um comentário importante. Costumo pensar que a riqueza está na sabedoria. Exato. Podem analisar que muitas entidades de Goécia que trabalham prosperidade trabalham com o conceito de sabedoria. Paimon, riqueza e sabedoria. Boni, dinheiro, sabedoria. Assim como a Sarote ensina todas as ciências, segredos da criação e trabalha prosperidade. Então, sabedoria é a chave para você multiplicar a riqueza e burrice é a chave para você jogar as oportunidades fora. Um outro ponto muito importante que muitas vezes as pessoas me questionam. Mestre, o porquê que tem tantos igrejas ficando tão poderosas, ricas, enquanto sacerdotes da mão esquerda não ficam milionários que nem a igreja? É porque o Deus demiurgo das igrejas evangélicas é mais poderoso da igreja católica? Bom, eu posso garantir, não só como cultista, não só como homem velho, mas também posso garantir como historiador, que faz parte da minha formação profana. A Igreja Católica, por exemplo, ela trabalhou muito por séculos com a exploração, com a venda da salvação, com a venda de terrenos do céu, fazendo não só camponeses, como poderosos reis e governantes, dando muitas terras, muitos feudos para a igreja, muito dinheiro para alimentar a igreja, para poder garantir a bênção das suas vitórias em guerras e garantir a salvação das suas almas, depois de gozar uma vida inteira como reis, fazendo o que bem entendiam. Hoje, depois que tivemos a reforma, a contra-reforma, o crescimento do movimento protestante, principalmente falando no sentido de Brasil, dos anos 70 para cá, onde houve não só a explosão demográfica no Brasil, mas uma explosão muito grande das igrejas evangélicas em cima da teologia da prosperidade, aonde usam recortes, bem este termo, eles não usam o contexto, usam recortes para justificar que fazendo sacrifício para a igreja dará em dobro para as suas vidas. E, na verdade, esses pastores, em cima dessa promessa de prosperidade, eles viram verdadeiros ditadores na vida de quem vive a igreja, cuidando, dando regras, dando direções limitadas, dizendo para as pessoas que ela tem que abdicar de prosperidade, de luxo, de prazer em ter a sua vida financeira, porque dando tudo para a igreja, tanto em vida como no pós-morte, como há pouco tempo já saíram algumas notícias de manifestações assim, acabam comprando a sua salvação porque sacrificaram a sua vida de luxo para a instituição eclesiástica. Que é engraçado porque esses bispos, pastores, não fazem essa fórmula para eles. E dentro dessa fórmula maravilhosa, no sentido de financeiro, para iludir as pessoas, criam verdadeiros financiamentos de eternidade, aonde, diferente do culto da mão esquerda, através do dízimo, através do cálculo de 10%, que não é 10 número fixo, mas é 1% que aumenta de acordo com o salário, e fora as ofertas alçadas, eles vão conduzindo uma manifestação cada vez maior e garantida de renda mensal, principalmente baseado no medo das pessoas do dito inferno, a criação católica da Idade Média baseada no livro de Dante. E Frato Melchior comenta que teve um ótimo professor da Igreja Católica medieval, não só um ótimo professor, fonte, como eles souberam criar muito bem essa teologia falsa de prosperidade. Então, boa noite, Bia.
Muito obrigado, muito obrigado. Muito boa noite, Madalena. Tem muito, desde carnês, travesseirinhos, essas coisas. E aí alguns até me questionam, mestre, e por que que dentro da religião africana a gente vê tantas casas de umbanda em uma situação muito grande de pobreza, muita miséria, com entidades tão maravilhosas como temos no culto da feitiçaria da Umbanda? Por que que tem muita miséria? É porque, infelizmente, em muitas casas de religião, não é trabalhado a magia da prosperidade como uma lei de retorno. Então é feito muitos trabalhos gratuitos, aonde, se de um lado eles não buscam a compensação do seu trabalho e optam em trabalhar de graça, mas o passe tem que ser grátis, o feitiço tem que ser grátis porque é caridade, e esquecem que a sua vela, a sua luz, a sua internet para manter as suas casas, a comida para manter o sacerdote, não é de graça. E também entra uma questão muito importante de prosperidade, que é um cuidado que todos devem ter para trabalhar a energia da prosperidade, que é a questão da caridade. Lendo aqui os comentários, muito boa noite, Valquíria, obrigado aí, a Mônica concordando, que é a questão da caridade. Quando você faz caridade por alguém que precisa, por alguém que merece, por alguém que está batalhando, aí você está dando um retorno, uma energia de troca, porque está tendo uma compensação. E a espiritualidade daquele que você está ajudando, automaticamente, independente dele não poder te ajudar, mas a espiritualidade daquele que você está ajudando contribui a seu favor, no que chamamos de assentamento de mundo, que envolve aquilo que você planta como sementes financeiras em vida e no pós-vida para outras vidas que vieram a reencarnar. Mas quando você faz a caridade para alguém que não tem este merecimento, para alguém que não se ajuda, para comprar um karma que não é teu, sendo que você não foi pago para desfazer este karma, automaticamente você rouba. De que forma você rouba? Você rouba a oportunidade dele evoluir passando pelo karma que ele tinha que passar e não era o seu dever interromper. Até porque você não foi pago para interromper este karma. Então, este karma que você tirou do seu caminho sem nada receber, essa ajuda que você deu para aquele que não se esforça, impedindo ele de passar pelo que tinha que passar, interfere sim, drasticamente, nessa roda de energia de prosperidade que gira para ti. Nicole, grande verdade que você está falando, pois eu fiz parte das igrejas onde eles costumam passar o envelope da oferta e sacrifício, em que realmente pregam partes recortadas. Então, acaba amaldiçoando e não cumpre com os votos de sacrifício. E pastores apóstolos acabam amaldiçoando seus fiéis. Cristiano, qual o seu endereço? Sou do estado do Rio Grande do Sul, Cristiano. Muito boa noite, Adna. Dalto fala, sou da Umbanda e sou da parte que concorda que o trabalho feito no terreiro tem que ser cobrado sim. Como o mestre disse, vela, bebida, materiais, energia do terreiro, tudo tem gasto. E não é só a energia do terreiro, é a energia dos médios. É a questão de energia do sacerdote no terreiro. Porque fazer uma feitoria de sacerdócio não é só ter conhecimento da boca do ouvido. Ele compra livros, ele faz curso, ele se aprimora. O sacerdote, ou aquele que está aprendendo um caminho religioso ocultista, viaja para lugares diferentes para buscar conhecimento, buscar conexões espirituais diferentes, conhecer pessoas com espiritualidades diferentes. E para você comprar livros, para você buscar formação, para você viajar para lugares espirituais diferentes, envolve dinheiro, envolve investimento. Sem contar o básico para poder manter a casa. E aquele que recebe de graça, na maioria, não valoriza a ajuda, que aquele que paga valoriza aquilo que ajuda. E o retorno é muito maior porque a espiritualidade sabe do esforço real que ele fez ajudando na casa, ajudando no terreiro, ajudando no templo, na ordem, para poder manter essa energia. Sananda, eu acho que estou roubando a oportunidade, mas eu não aprendo, né, mestre?
Bom, não vamos entrar em contexto pessoal aqui, mas eu sei do que tu te refere. E isso acaba, infelizmente, fazendo bastante sentido, Sanada. Concordo contigo. Mas, infelizmente, as pessoas muitas vezes não aprendem pelo amor e acabam tendo que ter um pouco de dor, ferida, para entender a necessidade de cuidar do corpo. Seja físico, seja emocional, seja espiritual, ou seja o corpo da consciência. Muito boa noite, Elisângela. Muito boa noite. Sérgio Elias, uma pergunta. É verdade que Portugal não cobra trabalhos rituais? Sinceramente, eu não acredito nisso. Eu atendo muita gente de Portugal. Lá é cobrado rituais, trabalhos, salvo a exceção de alguma casa de caridade de Umbanda, alguma linha similar que tenha lá. Então, atendo muita gente de Portugal. Então, este mito, salvo casos isolados que podem ter, mas não é o comum em Portugal. Zé Cláudio fez uma pergunta importante. Como encontrar o equilíbrio entre não adorar o dinheiro e não achar que ele é ruim? Como lidar com essa energia? Excelente pergunta, Zé Cláudio. Em primeiro lugar, a partir do momento que nós temos a consciência do que é prosperidade e de que magia é a nossa vontade que precisa ser exercitada, é o nosso comércio espiritual com o plano material. Os fenícios, os sírios, os babilônicos, os egípcios, eles entendiam, os gregos, eles entendiam muito bem como é que essas energias trabalhavam, como é que forneciam. Então, eles tinham como culto transformar o Deus em dinheiro. Infelizmente, principalmente no Brasil, a gente tem uma consciência muito grande de que o pobre não pode sonhar, que o pobre não tem direito de acreditar que pode ser feliz, que o pobre não pode acreditar em prosperidade. Isso é um pensamento extremamente errado. É claro que quando você vem de uma situação de vida muito difícil, é muito complicado. 2 pontos. Acreditar que você pode ser próspero e acreditar que você merece ser próspero. Ter esse sentimento de merecimento, ter a certeza que você merece ter dinheiro e ter prosperidade, é algo que para a maioria das pessoas é muito difícil. E quando elas tentam recitar, como vamos entrar agora, com frases e mantras de poder, vem aquela voz: isso não vai dar certo, isso não funciona. E acabam ouvindo essa voz, que na verdade que é algo errado. Você deve negar essa voz, você deve discordar com essa voz. Então, indo mais direto na tua pergunta, como não achar que ele é ruim? Tendo a certeza que o dinheiro não é ruim. Você precisa transformar a ideia do dinheiro em um Deus. Porque o dinheiro, ele só vai ser ruim se você usar ele para financiar algo ruim. Ele só vai ser ruim se você não souber administrar o dinheiro na sua vida. Então, o dinheiro é bom. Com o dinheiro você satisfaz a sua vontade, com o dinheiro você auxilia a sua família, com o dinheiro você tem condição de viver os prazeres terrenos e você tem condição de investir, não só na sua vida material, como investir na sua vida espiritual, criando assim verdadeiras torres de ascensão, não só para o seu assentamento de mundo físico, como para o seu assentamento de mundo posterior em outras vidas que você vier. Então, isso é uma coisa muito importante. Você tem que eliminar a hipótese que a energia do dinheiro é ruim. Você tem que transformar o dinheiro em um Deus para ti. E isso tem 2 opções. Você escolhe uma divindade para trabalhar a energia do dinheiro, para ser o seu Deus do dinheiro, ou você transforma o dinheiro em um Deus pessoal, como uma egrégora, como uma energia para trabalhar a seu favor. E aí vem muito dos costumes antigos, como colocar o elefante de bunda virado para a porta, a ferradura na porta, colocar as moedinhas no Buda. Então, o que acontece? Fabiane Reis, eu não sou apegado ao dinheiro, se eu tenho, eu compro, eu pago, e eu não tenho, corro atrás, mas eu acho
que mereço muito ter uma condição de financeira ótima. Perfeito pensamento. O Sérgio falou que alguns passaram esse tipo de pensamento para ele, mas são pessoas aleatórias, possivelmente com pensamento mais mesquinho, que só procuram pessoas que querem tudo de graça, e se tu analisar, são pessoas que com certeza não conseguem nada, porque estão à procura de roubar da espiritualidade, roubar do trabalho, da energia de sacerdotes, para não oferecer nada em troca. E é claro que o retorno vai ser o nada em troca. Nicole, como o senhor tocou nesse assunto do mantra, gostaria de saber se a questão ajuda a ser verdadeiro. O Ho'oponopono é uma das formas de trabalhar força mental, trabalhar poder financeiro. É uma forma interessante de trabalhar com a questão financeira, não sendo o único. Além da questão de numerologia, além da questão de rituais dentro do caos, mas são fórmulas que adiantam trabalhar, mas não adianta você usar essas fórmulas se não entender. Procura trabalhar para ti mantras de poder. Não precisa ser mantras em hebraico, aramaico, não precisa ser mantras complexos. Mas começa aos poucos, todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, ou pelo menos nem que seja uma vez por dia, repetir 2, 3 frases para ti. Eu mereço ser próspero. Eu quero ter dinheiro. Eu busco dinheiro. Eu mereço ter dinheiro. Eu amo o dinheiro e o dinheiro é meu Deus. Esse tipo de alimentação de energia não é uma forma mesquinha, mas sim uma forma de abrir a tua certeza no subconsciente, que vai confessar a sua razão, e a sua razão vai defender para o seu emocional que você merece prosperidade, que você merece ter dinheiro. Porque a maioria das pessoas são movidas pelo emocional, e o emocional, devido à frustração, devido à roda, está no seu momento baixo de crise, tende a manifestar a ideia para a sua razão e para o seu subconsciente que você realmente não merece ser próspero, que você não merece ter dinheiro. A Grace ainda fala, o poder de ser grato. Gente, algumas perguntas aqui, às vezes na hora de dar tempo de eu ler, acaba não conseguindo ler o comentário. A Grace fala, eu pratico o mantra do eu sou. Grace, então vou te dar um outro mantra. Além do eu sou, eu serei. Eu sou próspera, eu serei muito mais próspera. Eu tenho dinheiro, eu terei muito mais dinheiro. Eu sou, eu serei, são uma combinação dual, extremamente forte para ti. Cláudio, eu trabalho na hora de Beelzebub e tenho um Exu chama dinheiro. Seria assim? Perfeito. Você conecta Beelzebub, Baal, como Senhor de poder para trazer força para a sua vida. E o Exu chama dinheiro, o que também seria o Exu do ouro, como entidades para canalizar e trabalhar esse tipo de força na sua vida. Lembrando que você deve conciliar a atração financeira com sabedoria. Fabiana, eu uso esse mantra sempre que lembro. Procuro usar cada vez mais, se tornar repetitivo isso como o hábito de comer, beber, tomar banho, de usar diariamente. Uma coisa muito importante. A questão de energia de prosperidade, conforme a gente falou, ela não pode ser alinhada ao roubo. Se você rouba, você abre mão do seu merecimento. Se você rouba, você cria oportunidade para te roubarem. Mestre, mas eu não mexo na bolsa de ninguém, eu não mexo na carteira de ninguém. Existem várias formas de roubo. Além do roubo no sentido da caridade para quem não merece, existe o roubo no sentido de não pagar a devedores. Se você deve, você paga. Se você não vai ter condições de pagar, não assuma dívida. Porque isto é uma forma de roubar a partir do momento que você está prejudicando alguém que foi certo contigo e você ficou devendo. Então, tentar enrolar, tentar prejudicar alguém que você assumiu um compromisso, alguém que você assumiu uma dívida, é uma forma de roubo e isso vai sim lhe ser cobrado. Uma outra coisa muito importante é a questão de saber investir.
Se você segura o dinheiro e não investe, você não gasta, automaticamente o dinheiro não circula, o dinheiro não movimenta, o dinheiro não busca mais dinheiro. Automaticamente o dinheiro entende, se você está guardando para ti, então é porque você tem. Então não tem por que trazer mais, porque o dinheiro está contigo. Então você investe, seja na sua vida, seja na espiritualidade, seja no seu profissional, seja em uma viagem para a busca de um conhecimento, para uma busca de espiritualidade, você investe para a espiritualidade, entender que você está movimentando dinheiro e que a partir do momento que você está gastando dinheiro para investir, ela vai ter o dever de trazer este retorno na sua vida. Muito obrigado, Drica. Fabiane, eu uso Hecate. Eu peço para Hecate usar sua tocha para mostrar qual o caminho de luz e lubrificação para que seja próspero e inteligente. Perfeito. E uma dica para quem cultua Hecate, rainha das encruzilhadas, senhora dos caminhos, faz no seu altar, faz uma trilhazinha em 3, que tem a ver com o começo, que tem que ver com a criação. Faz uma trilhazinha como se fosse uma encruzilhada em 3 caminhos, usando o milho, o arroz. Eu gosto muito do arroz, que tem a ver com prosperidade, tem a ver com clareza. Faz uma encruzilhada com 3 vias de arroz cru, acendendo em cada via, contornando a vela, 3 velas, marcando a encruzilhada, o caminho da prosperidade entre a deusa e você, trazendo de todos os caminhos a prosperidade para você. Mestre, tem algo que o senhor me ensinou na primeira consulta por vídeo por chamada, que foi fazer oração a deusa Lilith às 3 da manhã acendendo uma vela branca. Eu faço isso há 2 anos e confesso que minha vida mudou muito. Perfeito. Por que às 3 da manhã? Porque entre meia-noite e às 13h33 da manhã, estamos no horário que o Makut, ele está mais propenso à energia hostil, e as defesas de guerra do demiurgo, que não querem que você vença, que não querem que você prospere para que você aceite a sua escravidão, se tornam mais fracas. Então, principalmente às 3 da manhã, é um excelente horário de comunicação com as entidades da Árvore da Morte, com as quelifas, com os deuses, para trazer prosperidade. E a vela branca, em vez da negra, simboliza a clareza, simboliza a luz, simboliza a sua lanterna para que mesmo no escuro você possa encontrar caminhos. Rosério, mestre, minha esposa quer cultuar em casa Lilith. Qual conselho o senhor daria para ela? Bom, primeiro, estude muito a entidade, faça meditações à entidade, estabeleça uma conexão com a entidade, para que ela não abra a porta sem ter essa conexão, porque outra entidade pode passar pela porta e prejudicar muito a ela e a sua casa. Cultuar daimons sem ter conhecimento, sem ter experiência e conexão com eles, é muito, muito perigoso. Aguardo, se ela quiser marcar uma consulta comigo, a gente pode conversar, e mas mesmo que ela não tenha condição de marcar uma consulta, lembrando, é preciso estabelecer conexão, meditação versus estudo, a atração dessa energia, uma comunicação, seja através de sonhos na sua vida, para poder fazer isso de forma correta. É muito perigoso começar um culto a uma divindade sem ter uma conexão, porque outra entidade pode passar pela porta, errar, passar pela porta na hora de abrir e prejudicar vocês, de achar que estão cultuando a Lilith e quando vê, estar cultuando uma entidade muito, muito mais hostil. Grace cultua o Mamon, ele tem um baú que coloca o dinheiro, a cada 6 meses eu abro e invisto em algo nos altares, depois retorna a colocar dinheiro novamente. Excelente fórmula de poder trabalhar a energia financeira, trabalhar essa questão da prosperidade. Cláudia já vibrou toda noite às 3 da manhã. Eu não digo toda noite, né? Porque para alguns fica cansativo. Mas selecionar algumas noites para isso é muito bom. Principalmente domingo para segunda, quinta para sexta e de sexta para sábado. Marcos, pode ser feito prece às 3 da manhã para a Lorde Beelzebub em busca de qual ajuda? Qualquer ajuda. Desde busca financeira, desde busca na sua justiça, como também busca de conexão maior, de contato. Se apresentar ao Deus
e dizer por Deus, mesmo que você não sabe o que falar, mas muitas vezes você tem uma velha de dizer, olha, meu Senhor, eu não tenho nada para te dizer, mas te digo, eis-me aqui. Se precisa de mim, eis-me aqui. Se queres falar comigo, eis-me aqui. Se tem algo para dizer para mim, eis-me aqui. Transliterado, plagiado, adaptado para necessidades cristãs, mas a gente vê uma menção muito interessante no Novo Testamento, Mateus 6,33, buscarás o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Pois eu digo dentro da verdade ocultista, buscarás o seu Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, Grace, ainda ontem em meditação com Lilith, já disse que tem uma resposta aqui com o Senhor e acabaria de ter a resposta. Gratidão, né? E gratidão, e agradeço a ti, né, por estar sabendo disso, e agradeço a Lilith por ter me usado na live para poder trazer a sua resposta. Que bom, assim, novamente fazendo menção, eu acabei de falar, é o que eu sempre digo para os deuses todos os dias. Eis-me aqui no que for útil e no que puder ajudar a humanidade. Muito obrigado para o pessoal que está curtindo a live, muito obrigado para o pessoal que está compartilhando a live e podem ir postando perguntas, dúvidas aí para poder a gente trabalhar essa questão de magia versus prosperidade. Mestre, o senhor indicaria algum livro para aprender melhor sobre Lilith? Pede para ela me chamar no WhatsApp e eu passo uma sequência de livros, de PDFs de presente para ela poder ler e aprender melhor sobre Lilith. Ok, Rosério? Aguardo. Só não prometo responder hoje porque eu tô hoje realmente assim, ó. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta de responder todo mundo que está na espera no WhatsApp ainda em função da correria hoje. Mas eu prometo que no máximo amanhã eu vou estar respondendo ela se ela me chamar no WhatsApp. Então, uma questão muito importante. Ele veio Deus como dinheiro. Esse Deus pode ser alicerçado a uma entidade, como esse Deus pode ser uma egrégora, um servidor que eu criei para isso. Todo ritual que fazemos no plano físico também temos que exercer no plano astral e no plano mental. E o plano inconsciente, ele vai assinar embaixo de tudo que fazemos. Só respondendo aqui para Sananda, sobre a vela branca palite às 3 da manhã, é necessário banimento após e antes? O banimento é sempre muito importante. Salvo pessoas que nem eu, mas mesmo assim, eu igual, para não perder o exercício faço banimento, mas não teria essa necessidade porque tenho um salão consagrado, guardado 24 horas só para ritualísticas mágicas, com guardiões em todas as entradas para não deixar entrar e sair ninguém que não tenha permissão. É sempre importante quando você compartilha o ambiente ou você está num ambiente que não é devidamente consagrado para isso, exercer o banimento. Mestre, se eu cultuo determinada entidade, posso, por exemplo, participar de convenções sociais, casamento na igreja, por exemplo? Cláudio, vou te responder essa pergunta e vou retomar o que eu acabei interrompendo. Mas isso é uma questão muito importante. Eu vejo alguns satanistas, demolatras dizendo, olha, você não pode entrar numa igreja, num casamento, se você tem uma entidade de esquerda voltada para o dinheiro. Gente, você sabe quem é seu Deus. Você sabe a quem você cultua. Ainda que você ande no vale da morte, no vale das sombras, eis que o laço do passarinheiro não irá te apanhar. Aonde você for, você será fogo para os inimigos, você será luz para aqueles que precisam enxergar a luz. Não é porque você é pactuado que se você entrar numa igreja, você vai pegar fogo, você vai receber um egum, vai fazer parte daquela turma do teatro que fica incorporando. Você pode participar de convenções, associações, você pode entrar numa igreja que nada vai te ferir, contanto que você não entre em algum lugar assim e negue o seu Deus. Então, tanto que eu realizei muitos pactos na antiga,
Eu realizei muitos pactos na antiga para pessoas com Satã, dentro da Igreja Católica, no final de missas, e foram muito bem aceitos. E tem muitos rituais dentro de igrejas que são feitos para a prática de escuridão, ou seja, a igreja não significa nenhum lugar santo para poder impedir esse tipo de prática. Então, pode entrar na igreja, pode entrar em templos orientais, pode entrar em sinagogas. Se você sabe quem você é, se você sabe em nome de quem você caminha, se você sabe aquele que está por detrás de você, você será protegido, você terá a força do Deus Satã na sua vida. Salve Samael Satã. Agora a questão de trabalhar com prosperidade, adorar o Deus do dinheiro em diversos planos. O que eu quero dizer? Eu não estou fazendo um ritual, eu vou fazer uma meditação. Procura acessar o plano espiritual através do plano mental, criando o seu templo de riqueza. Visualize esse templo de riqueza. Visualize que você está adentrando esse templo. Visualize como você quer que seja esse templo. Visualize o dinheiro que tem nesse templo. Visualize que você foi no espaço ao ar livre nesse templo. Se conecte com esse Deus do dinheiro. Convide-o para que ele se mostre a você. Convide, mesmo que você não consiga ainda, nos primeiros rituais, visualizá-lo, mas alimentar a certeza que aonde você está, ele te ouve. Peça para ele as chaves da riqueza. Peça para ele manifestar em você o conhecimento para encontrar a riqueza. Por exemplo, Grimório Veron, nós temos muita questão do espírito Clauneck para trabalhar a riqueza e a prosperidade. Vou pegar aqui, por exemplo, para mostrar para vocês. Então, eu, por exemplo, eu uso meu talismã direto. De um lado, Lucifugor Rofocale, primeiro-ministro de Lúcifer, a quem trabalhou para a questão de riqueza e prosperidade. Aliás, antes que me perguntem, mestre, quem que fez este talismã para ti, quem que fez essa medalha para ti, né? Então, saudação ao grande irmão Ian de França que fez para mim. De um lado, Lucifugor Rofocale. De outro lado, sigilo de Clauneck, Grimório Veron, que é tido no Grimório Veron como uma entidade que ajuda a encontrar tesouros. Então, esse encontrar tesouros não é como o pote de ouro no final do arco-íris, que você vai encontrar um gnomo, vai escorregar pelo arco-íris e vai cair no baú de tesouro. Mas encontrar tesouros é permitir que a prosperidade, que a riqueza que você procura se mostre para ti. Fabiano, interessante que eu fiz como se fosse um arco-íris, ao contrário, coloquei 3 velas quando troquei meu altar de lugar. Quase igual à dica do mestre. Existem muitas formas de trabalhar. Em algumas elas acabam se assemelhando porque a conexão é a mesma. Em outras acabam ficando diferentes, porque a espiritualidade responde diferente para cada um de acordo com o seu entendimento. Mas o importante dessa equação de dinheiro é o resultado positivo. Rogério falou uma coisa muito importante agora. O importante é a lealdade, saber quem está com você. E aquele que caminha com você não vai ficar do lado de fora quando você entrar numa igreja. Pelo contrário, você pode estar com um exército inimigo difamando, te criticando, com as espadas apontadas para você, mas você não vai cair, porque o seu Deus está acima do exército inimigo. Então, Everton, mestre, que falou sobre os altos e baixos, é que estou tendo que aprender. Como o senhor disse mais cedo, os deuses nos colocam nessa fase para ver se somos gratos. Isto porque, tanto na árvore da morte como na árvore da vida, que estão atrás de mim, a quebra da morte, a quebra da vida, todas elas, seja para chegar ao Keter, ou seja para chegar ao Tamiel, você vai passar pelo Daaf, você vai passar pelo abismo. E este abismo tem a ver com a morte. Ou seja, você morrer para o mundo e nascer para os deuses. Você cai no abismo, mas lá você desperta suas asas de dragão para voar e subir, terminar de subir o abismo. Em Tamiel você recebe a chave de Satã, que é a força e o entendimento que você é divino. E no Keter você se mostra a Metatron,
e você se mostra que você não o teme porque você é igual a ele, não precisando se curvar e abaixar. Rogério, sou Viviane, da esposa do Rogério, posso conversar com ele às 3 da manhã, mesmo não sabendo bem sobre a entidade? Pode. Acenda uma vela para ela, peça para que ela possa, aos poucos, se mostrar, se fazer sentir em sua vida, ainda que seja seus pensamentos falando contigo, mas que você vai aprender a diferenciar quando é a voz dela, que ela possa se mostrar em seus sonhos. Muitas vezes você pode começar a ter pesadelos, mas aprendendo a não ter medo dos pesadelos e entender que são provas de teste, de coragem, como guerreira que vence a boa luta, você vai encontrar os tesouros que são entregues aos guerreiros que vencem as guerras. Então não tenha medo. Como eu digo, se não souber o que falar, diga, eis-me aqui. Adna, sonhei que estava talhando o nome de Astarote uma porta gigante. Devo fazer um ritual Astarote e ver se tem algo a respeito do que eu estou buscando? Se você sabe trabalhar a energia de Astarote, claro que sim. Eu sou apaixonado por Astarote. E posso dizer, eu iniciei com Beelzebub, finalizei meu sacerdócio com Astarote, então, e Astarote é maravilhoso. Mas faça tudo com precaução, com segurança. Claro que eu sei, Adna, que tu já tem uma espiritualidade, que tu já tem uma noção de como trabalhar com essas energias. Igreja sem abismo não há luz, só assim conheço pessoas que querem cultuar, mas não querem passar pelo caos. Eu já falo logo de início que isso acontece com todos. Você precisa passar pelo caos. Uma outra fase das escrituras plagiada a favor do demiurgo. Aquele que amar o mundo, se não me engano, João 13,16. Gente, isso que faz quase 20 anos que eu li a Bíblia. Aquele que amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Isso porque quando você está apegado ao mundo e não está interessado em investir no Deus, e este investir eu não falo só no dinheiro, eu falo no sentido de fé, lealdade, você acaba se desprendendo do Deus. Porque quando o que é o amar o mundo nessa questão? É amar o mundo, amar os prazeres terrenos, entender que você não precisa da espiritualidade porque a vida é apenas essa e gozar da vida é o suficiente para ser feliz. Então você ama o mundo e você não entende o que está por trás do mundo. Você ama o mundo e não entende que o mundo foi criado. Você ama o mundo e esquece que um dia você vai se desprender do mundo. Porque o universo não é só a Terra. O universo é feito de vários planetas, de um Sol, e mesmo assim este não é o universo, é o sistema solar. O universo são feitos de vários sistemas solares, de várias galáxias, de vários Sols. Tanto que mesmo o Sol tradicional, que abrange o nosso sistema solar, ele é apenas uma estrela e é apenas uma pequena estrela em comparativo com outros Sols, e milésimas de vezes menor que o Sol Negro, que abrange os deuses e a espiritualidade. Adiante aí, está na lista de lives. É claro que vamos ter o de Papo com o Mago, o Sol Negro, para poder entender o que é tanto esse Sol Negro que falam. Então está na lista aí do de Papo com o Mago para assuntos futuros. Então eu espero viver bastante, porque tem centenas de Papo com o Mago que eu quero fazer para poder trazer conhecimento, ocultismo elucidado pela luz da sabedoria do nosso Senhor Lúcifer Satã, para que vocês possam cada vez aprender mais e ter oportunidade de debater sobre esses conceitos. Grace, já sonhei com o Paimon que havia encontrado um sigilo de ouro e pesava muito quando peguei o sigilo no sonho. Escutei barulho de trombetas muito altos que chegou a doer o ouvido. Aí está uma questão muito importante, que dentro da questão de rituais de prosperidade, na Goécia se criou uma lacuna muito grande impedindo que os pobres fizessem rituais. Para poder me conectar com Deus, que nem Paimon, Baal, Zebu, Belial, Asmodeus, é necessário a confecção do sigilo em ouro. Entendendo que a pessoa que não tinha condição de ter ouro não poderia se conectar com esses deuses. Claro que a gente procura no máximo seguir os grimórios.
Então, a gente acaba entendendo que este ouro, o sigilo, não precisa ser fundido totalmente em ouro, mas a gente pode folhear, banhar o sigilo para ter a representatividade deste elemento. E isso muitas vezes deixa uma dúvida para quem segue, entendendo assim: tá, mas então se eu não tiver nada em ouro, eu não posso fazer uma conexão com Deus? Se você não tem condição de oferecer ouro ao Deus, colocar um elemento remetente a ouro, se eu só fizer o sigilo em couro e um pergaminho virgem de carneiro, esse Deus não vai me atender. Existe a questão de você não querer trabalhar o elemento ouro como representação da prosperidade. O ouro no Antigo Egito era tido como o sangue dos deuses, e o pó de ouro era tido como a lágrima dos deuses, porque você é mesquinho e não quer atribuir o valor, a beleza do metal aos deuses, é uma coisa. Mas se você não tem o ouro, independente se o seu coração é puro e a sua vontade, você transformar a sua verdadeira vontade onipotente para entrar em contato com Deus, ele vai te ouvir. Porque o ouro não é apenas o metal. O ouro é o seu coração, é a sua devoção, é a sua certeza de que você pode se transformar em ouro para o Deus naquele momento de ritual, para buscar a sua conexão com o divino. Muito boa noite, Rafael. Muito obrigado, Anderson, pelo retorno. Lembrando, quem está assistindo, entrou depois na live, ela vai ficar gravada ali do tempo, ela vai passar para o YouTube, lógico. Então, lembrando que quem assistiu depois da live vai poder assistir o que perdeu depois. E será muito bem-vindo você que não estava aqui no horário da live e que entrou depois da live para poder assistir. Muito boa noite, William. Então, Fabiane, há muito tempo senti vontade de dar um anel de ouro para Hecate, mas não sei se essa é a coisa da minha cabeça ou era real. Se você sentiu essa vontade, se você tem condição, por que não? Muitas vezes no próprio culto de Santa Muerte, a gente faz um pedido especial para essa santa, e se ela atende com uma graça, a gente manda fazer, por exemplo, uma pequena foice em ouro, ou folhear uma pequena foice em ouro para agradar a Santa Muerte, ou agradar São La Muerte ou San Diablo. E isso também em relação a outros deuses. Muitas vezes a gente quer algo de prosperidade, quer um dinheiro que temos dificuldade para receber, e a gente faz uma promessa para o Deus antigo: olha, você me ajuda com essa graça e eu mando fazer um pequeno objeto em ouro para poder colocar no seu altar, não para penhorar, não para vender, não para trocar, mas sim para colocar no seu altar como homenagem da graça que você me ajudou a atender. Pessoal, lembrando, daqui 5 minutinhos eu vou estar terminando a live, então em cima de perguntas, aproveitem para poder estar fazendo. A questão de trabalhar prosperidade versus sócios é algo muito, muito complicado, e na maioria das vezes, salvo exceções, é muito complicado. Se vai trabalhar com sócios, tem que ter uma atenção muito grande no sentido de contrato, no sentido de não ser prejudicado. Porque você conhece o seu coração, você conhece a sua espiritualidade. Mas muitas vezes, se você vai repartir um negócio com alguém, este alguém não tem a mesma espiritualidade que você. Ele não tem a vontade, a verdadeira vontade sendo exercida como você. Então, muitas vezes você está remando para ir com o barco para frente e ele está remando para ir com o barco para trás. E aí, neste cabo de guerra, fica lá o barco para frente e para trás, não indo para direção nenhuma, ficando apenas no rio e nunca desaguando no verdadeiro oceano. Então, trabalhar com sócios, não que seja errado, mas remete a um processo de muito mais cuidado no sentido de prosperidade. Outra coisa quando se trabalha prosperidade, levando em conta a questão de atração e energia. Mestre, rituais para ganhar na loteria, posso fazer? Não te impede de fazer rituais para ganhar na loteria, não te impede de fazer rituais para a loteria, para poder ganhar na loteria. É possível.
Eu já tive, não uma fortuna, mas 3 vezes eu peguei pequenos prêmios de loteria que, mediante uma necessidade, uma emergência que eu precisava de um dinheiro, vieram e me salvaram daquela dívida, me salvaram daquele mal que eu estava passando, que eu precisava de um dinheiro. Mas o problema de trabalhar com a questão da loteria, muito obrigado, Alexandra, muito obrigado a Grace, a Cláudia, muito Alexandra, você que me acompanha bastante no Whats, no Facebook, na live, pode me chamar no Whats quando quiser. Pessoal, uma coisa muito importante, a questão de loteria. Não é algo que você vai fazer um ritual e vou ganhar na Mega Sena garantido. Não significa que não tenha como. Só que, se fosse uma coisa instantânea, certa, sacerdotes não faziam rituais coletivos, sacerdotes não faziam consultas oraculares, eles faziam um ritual, ganhavam na loteria, ganhavam seus milhões e passavam o resto da vida tirando selfie para o Instagram, para as redes sociais, em seus iates, em seus cenários de muita utopia, muita beleza afrodisíaca, e não faziam rituais. Existem milhões de pactuados, milhões de sacerdotes que fazem rituais para a prosperidade, para a loteria. É possível conseguir? Sim. Os que conseguem estabelecer a verdadeira vontade mais alto vencem. Só que o problema de trabalhar com rituais para loteria, como é uma disputa muito grande, este vício, essa obsessão, esse desejo enorme pelo ganhar na loteria pode levar a vício, pode levar a investimento acima da tua qualidade de vida, e isso pode te levar a um desastre devido à sua obsessão de ter manipulado em uma disputa tão alta tudo que você tinha saindo das suas condições. E nisso vem uma velha frase aqui no Brasil, que o bingo é o cassino de pobre, levando pessoas que muitas vezes perdem não só fortunas em cassinos, bingos, e inclusive, é fato, em muitos cassinos existia até a famosa sala da morte, onde pessoas que perdiam todo o seu dinheiro iam lá e, com a permissão do responsável, davam um tiro na cabeça e se matavam, porque não teriam mais coragem de retomar suas vidas porque perderam tudo. Então, muito cuidado. Para quem quer investir em loteria, em jogos de sorte, façam com um valor irrisório, com um valor que não vai se prejudicar, aprendendo a treinar e adestrar a sua vontade. Não façam investimentos que vão estar acima das suas posses, acima das suas condições, porque isso vai implicar em um risco muito grande de você atingir uma roda de caos que vai te levar para um fundo, que para você se elevar, a volta na roda vai ser muito maior e isso pode te frustrar. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado pelo carinho, Ana Paula. Adna, mestre, posso fazer uma aliança com uma divindade nos rituais que for fazer? Terei mais êxito nos rituais independente do Daimon? Muito boa noite, Anderson. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Mas, independente do que eu entendi, mas procurando responder baseado no que eu entendi a tua pergunta. Qualquer coisa você pode me corrigir aqui na live se eu não te sentir respondida. Quando você faz aliança com uma divindade, você tem muito mais êxito, não só nos rituais com essa entidade, porque o que é aliança? É um convênio de lealdade, fidelidade, não negando em vida e nem no pós-vida com essa divindade. Você reconhece o Deus em vida para que no pós-vida ele te reconheça. Se você não nega o Deus perante os homens, ele não te negará perante os outros deuses quando você desencarnar. Isso te traz, sim, muito mais êxito nos rituais para com esse Deus e te traz muito mais êxito no ritual para com outros deuses. Porque ele estabelece a sua aliança, o seu elo contigo, se tornando não apenas o seu Deus, mas abrindo a janela para que, representando ele, você tem acesso ao seu sagrado anjo guardião, à sua inteligência superior. E ele cria uma proteção para que, isso eu falo através da Goécia luciferiana, através da Goécia satânica, através da Goécia draconiana,
para que você, quando for entrar em contato com outros deuses, se você fizer alguma mancada, alguma cagada, alguém esteja ali para dizer não, perdoai porque ele agiu por ignorância e não por má fé. Então faz muita diferença. E a partir do momento que você estabelece uma aliança, um pacto de devoção com Deus, ele tem muito mais compromisso com você, porque você acredita e porque você se devota a ele na sua vida. Por isso que eu digo, muitas vezes o pessoal questiona, mestre, eu posso fazer pacto com 2, 3, 4, 5 divindades? Bom, eu tenho 7 pactos diferentes, mas eu assumi responsabilidades maiores, e eu me tornei ciente das responsabilidades maiores, e eu cultuo a todos como igual, e eu amo a todos como igual. Mas eu passei muitos anos devoto a apenas um. Então, aprenda a cultuar um, aprenda a servir um, aprenda a ser merecedor de um, antes de agregar várias alianças com vários deuses, que se você não der conta, vão todos se voltar contra ti. Porque os deuses são leais entre eles. Os humanos é que não são fiéis entre os humanos. Muito obrigado ao pessoal que seguiu curtindo a live. Muito obrigado ao pessoal que compartilhou a live. Muito obrigado ao pessoal que realmente está apoiando o trabalho, cedendo o seu tempo, podendo assistir a live. Rogério, mestre, posso começar uma aliança tendo um altar para Lúcifer? Sim, lembrando que Lúcifer é um título, significa portador da luz. Então é um título para simbolizar aquele que porta a sabedoria e a luz. Então existe vários Lúcifer, mas eu acredito que tu está se referindo a Lúcifer, o primeiro, aquele que se assenta Tamiel, que você está se referindo a Lúcifer Satã. Neste caso estamos falando de Samael. Então sim, você pode fazer, por exemplo, uma aliança com Samael, para cultuar Samael na sua vida, para trazer ele cada vez mais próximo na sua vida. Lembrando que quanto maior a hierarquia da divindade, maior a sua responsabilidade e devoção para com essa entidade. E também deixando claro que não é porque você faz um pacto, uma aliança com Astarote, Orobás, Hipos, Caimon, Andras, Asmodeus, que você não tem conexão com Samael. Todos os deuses, se você serve corretamente, se você idolatra corretamente, vão te levar a uma conexão com Samael, porque todos servem ao mesmo reino, todos servem ao mesmo Deus. O importante é você ter essa conexão e você sentir que você faz parte desse Deus, já que muitos deuses, se você chegou até eles, não é apenas porque você quis. Você apenas, ainda que indiretamente, aceita o convite, porque esses deuses já vêm de outras vidas, de outras fases da sua ancestralidade kármica e espiritual, te acompanhando. Você apenas está retornando ao seio do qual você se afastou por um tempo quando encarnou. Isso porque nós jamais vamos morrer. Nós somos imortais. O nosso espírito, ele é imortal. O nosso espírito apenas troca de roupa, mas ele nunca morre, ele é eterno. E é nessa eternidade que temos que buscar a prosperidade, temos que buscar a riqueza que já tivemos, a riqueza para que ela retorne para nós, e a nossa ascensão, para que essa ascensão, quando desencarnar e retornar, a gente continue subindo a escada, merecendo mais riqueza, merecendo mais prosperidade. Muito boa noite, Darlene. Muito obrigado de coração pelo elogio aí, Marcondes. Adna, mestre, é isso que eu queria saber. Logo farei minha aliança, já estou me programando. Tudo tem o momento certo e exato de acontecer. Isso eu ouvi quando eu tinha de 20 para 21 anos de Beelzebub e passei a minha vida ouvindo isso dele e posso dar certeza. Ele sempre foi certo. 3 minutinhos, estou terminando a live aí, para o pessoal poder estar se livrando aí de estar ouvindo a minha voz por tanto tempo. Pessoal, alguma pergunta? Muito obrigado ao pessoal que seguiu curtindo a live. Muito obrigado ao pessoal que seguiu compartilhando a live para poder estar contribuindo e ajudando. Lembrando, adorem o Deus como dinheiro. Convidem o Deus do dinheiro para entrar na sua vida. Não adianta fazer ritual se não houver esforço.
Vocês precisam se esforçar, vocês precisam buscar sabedoria. Eu tive a oportunidade de cargos que eu busquei na vida profana, de crescer em empresas, aonde de um currículo para trabalhar de funcionário, peguei de chefia. Mas houve o meu esforço, que era fazer o currículo, que era largar o currículo, que era fazer o processo de seleção, que era pedir sabedoria para poder ser bem visto no processo de seleção, que era pedir empatia, já que beleza física me falta, então pedir pelo menos empatia, simpatia para conquistar os supervisores, os chefes do processo de seleção para conseguir a vaga. Tudo é a base de esforço. Nem todos nascem com dom, nem todos nascem com talento. O próprio mundo da música diz muito isso, de cantores ali que eu não vejo nenhum talento musical de voz, mas que fazem sucesso com algumas músicas, mas se destacam porque, independente do talento, do dom, usaram o Deus do dinheiro, usaram o esforço para poder crescer, se destacar, e ainda que nenhuma beleza nele fosse vista, também, palavra da Sagrada Escritura, por todos ele se tornou o alfa e o ômega, porque o seu divino o tornou belo. Calé Salim, o homem na encruzilhada. Perfeito. Muito boa noite, Margarete. Muito obrigado, Hernan e a Ivone aí também agradecendo pela live. Obrigado de coração a vocês que compartilharam. Perguntas, mais alguma pergunta? Só para realmente não estar encerrando a live deixando de responder ninguém. Lembrando, dinheiro vem de sabedoria. E isso tudo tem que estar alicerçado no esforço. Este é o triângulo da prosperidade que vocês buscam e este é o triângulo que vocês têm que trazer para vocês, tornando assim um hexagrama de muito poder nas suas vidas. Lembrando que buscamos a prosperidade, buscamos a força. Não damos para a entidade como uma ordem de regra de tempo, mas buscamos no menor prazo baseado no maior esforço que fazemos. Muitos tentam buscar e não conseguem, porque não buscam o segredo para ser diferente, não buscam o segredo para se destacar. Esperam de braço cruzado um novo serviço bater na porta, o cliente chamar do nada e não entra o seu esforço. A nossa mecânica de esforço físico, a nossa mecânica de fé, a nossa mecânica de manifestar o desejo, ela faz diferença para essa busca de prosperidade. Não adianta fazer rituais para Mamon, para Baal, para Exu do Ouro. Não adianta fazer rituais para Lucifugo Focale se você não faz a sua busca pela sua melhora. Se você não estabelece na sua vida curto, médio e longo prazo que você deseja. Sabendo que para alcançar a longo prazo que você precisa da sua posse a médio prazo. E saber que para ter essa posse a médio prazo, você precisa de uma posse a curto prazo. Então, colocando no papel nessa equação, o que está de errado na sua vida? O que você precisa tirar de errado na sua vida? Eu gasto muito dinheiro em bebida, então vou colocar a bebida de lado. Eu gasto muito dinheiro com cigarro, com drogas, então eu vou colocar essas coisas que estragam o meu corpo e fazem meu dinheiro se esvair em nada que me agrega. Será que aonde eu estou investindo está me trazendo retorno? No que eu investi, qual é o retorno que isso vai me trazer a longo prazo? Então, usar esforço e sabedoria traz como resultado a prosperidade, alimenta os deuses para poder manifestar o dinheiro na sua vida. Então manifestem o dinheiro, usem a cor dourada, usem vela amarela para Lúcifer, para representar o ouro, para representar o ouro que derrete na vela e que está chegando aos deuses para chover na vida de vocês. Alimentem a energia, alimentem esses mantras diários. Eu, fulano, sou merecedor de todas as riquezas, de toda a prosperidade. Façam ofertas, coloquem umas frutas próximas a uma árvore, no cair do sol, pão preto, vinho, ofereçam a Gobi, o Deus da prosperidade, o Deus da terra, o Deus que reza os gnomos, que reza o ouro que está na terra para poder conseguir a prosperidade. De nada adianta estourar uma chuva de pipoca, fazer uma oferta de sacrifício de aves,
para derramar sangue, para poder cortar o seu karma, se você não entende que o estouro da pipoca, da clareza, da luz, se você não entende que o sangue que retorna para alimentar a terra envolve também o seu sacrifício pessoal de esforço. Então, isso são coisas muito, muito importantes. E de nada adianta sacrifício se para você não tem o emocional, não tem a conexão do esforço neste ponto. Muito obrigado, Rogério, muito obrigado. Verônica, chegou no final, mas ela vai ficar gravada ainda no tempo. Rogério, obrigado por sua dedicação e tempo, que temos é nosso tempo e ele é precioso. Então, obrigado por explicações. Live maravilhosa, salve Satã, salve. E que Satã, não só para mim, mas como para você, Rogério, e para todos que estão assistindo essa live, possa transbordar o seu fogo. O fogo que destrói, mas destrói não porque ele termina, mas porque ele transmuta. Tanto que Satã é o serafim, é a serpente de fogo, ele trabalha a transmutação do fogo, foi criado planetas, foi criado toda a linha que trouxe elementais, a água, o ar, a terra, para poder tornar possível a vida. E o tempo realmente é precioso, porque o nosso dia tem apenas 24 horas. E o tempo passa, e o tempo é tão valioso, e aí vai o último ensinamento antes de encerrar a live, que o tempo não é possível comprar. Você pode ter R$1 bilhão e oferecer bilhões, dezenas de bilhões de reais para comprar um segundo. Apenas um segundo. Só que esse segundo que passou você não consegue comprar de volta, ele não retorna. Então o tempo é infinito na eternidade, mas o tempo é limitado enquanto você vive. Então o tempo que passou, você não compra. Então aprendam a administrar o tempo de vocês, porque o tempo é riqueza. Aprendam a usar o tempo de vocês para estudar, para buscar sabedoria, para se elevar. Não desperdicem tempo com coisas que não vão agregar em sabedoria, que não vão agregar em poder, em aquisição de nada. Valorizem o tempo, usem a forma do tempo para poder trazer prosperidade. Consagrem no seu altar um relógio, não um relógio parado, mas um relógio que movimenta, porque o relógio não para. Para poder reconsagrar, à medida que o relógio se movimenta, o dinheiro que está buscando e o dinheiro que está movimentando na sua vida. Usem a administração do tempo, usem o Deus do tempo como Deus do dinheiro para trazer prosperidade e força para vocês. Muito boa noite, Maria Rita. De saída, mas a live vai ficar gravada na linha do tempo. De coração, então, muito obrigado a todos que assistiram a live. Se de repente alguém ficou com alguma dúvida e não perguntou, mas pode estar fazendo nos comentários. Muito obrigado a todos vocês que dispuseram desse tempo, que deixaram de assistir uma Netflix para poder estar assistindo essa live. Muito obrigado a você que depois vai estar assistindo essa live, talvez não no Facebook, mas no YouTube, e que realmente dispôs parte do seu tempo para poder usar essa live, para poder aprender, trazer conhecimento, para entender que o ritual é 50%, ele é gasolina, mas você é o motor que vai conduzir a sua vida com essa gasolina, com essa prosperidade. Que vocês, cada um de vocês que assistiu essa live, que vai assistir, que acompanha o meu trabalho, que acredita nos nossos deuses, que possam ter aprendido e possam alimentar essa energia de prosperidade para vocês. Não criem dívidas que não podem pagar. Peçam sabedoria para investir certo. Peçam sabedoria para entender qual o seu caminho. E entendam que dinheiro é um Deus. E esse Deus do dinheiro, ele tem que trazer prosperidade para vocês. Mas prosperidade é realização, é felicidade. E isso existe em saúde, existe no amor, existe na sua família. Muitas formas de trazer isso na vida de vocês. Muito obrigado, espero ter sido útil para vocês. E que isso possa mostrar para vocês a dar muito mais valor. Se você for fazer um pacto, uma aliança, ou apenas uma abertura de caminho, que nem eu faço para muitos clientes, para poder trabalhar essa energia a favor de vocês. De Papo com o Mago, para hoje foi mais uma live. Até semana que vem, aonde eu já vou deixar o pessoal na curiosidade, mas vai ser mais um tema incrível e que possamos cada vez mais está trazendo conhecimento, elucidando palavras, grimórios, filosofias, a arte da sabedoria
e está sempre aí tirando dúvidas e trazendo aprendizagem para vocês que querem aprender e não apenas ficar sentado no banco, admirando aqueles que aprendem a caminhar e não deixam para trás qual é o caminho que eles seguiram para chegar à verdade absoluta. A lua ilumina a todos na noite, o sol irradia a todos, a água do mar, dos oceanos, dos rios, sacia a sede de todos, e a terra tem condição de trazer frutos para todos. Então, que o conhecimento cada vez mais possa estar chegando a todos. Até a semana que vem de Papo com Mago, sempre com um assunto novo, sempre com um papo novo, sem papa na língua, sem frescura. Salve Satã, que a luz e a escuridão possa atingir a todos vocês.